Bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos explorar uma história fascinante de coragem e fé e sacrifício. Acompanhe-nos na jornada de Jefté, um homem escolhido por Deus para libertar Israel dos amonitas. Se você gosta de histórias bíblicas que inspiram e emocionam, não se esqueça de curtir e de inscrever no canal para mais conteúdo como este. Jefté livra Israel dos amonitas. A vida de Jefté não foi fácil. Rejeitado pelos seus irmãos, que não queria dividir a herança com ele, precisou partir para um lugar distante, pois não era bem-vindo nem mesmo pelo da sua família. Apesar disso, ele não deixou seu coração se endurecer pelo ódio ou a vingança. Assim como outros juízes, Jefté não possuía credenciais para a liderança, mas ao se disponibilizar para ajudar na batalha, foi usado pelo Senhor para libertar o povo de Israel. O Senhor escolhe aquele que ele deseja usar para realizar grandes obras. Ele não considera como critério e origem uma posição social. Sendo assim, não importa se o seu passado tenha sido de dor e desprezo. Se Deus escolheu você para uma tarefa, execute-a com coragem e amor. Jefté poderia ter se revoltado e culpado ao Senhor pelo teu passado. Poderia ter desanimado, pensado que não teria um futuro melhor. Mas pelo contrário, ele buscou a Deus e mostrou que conhecia a história do seu povo, demonstrando fé no Deus vivo. Quando você estiver desanimado, em frente às dificuldades da vida, lembre-se que o Senhor escolheu você. Ele dará a capacidade necessária para você executar com excelência a tarefa que está em suas mãos. Hoje veremos a história de um juiz que tinha tudo para fracassar, mas Deus o escolheu e o tornou um homem corajoso e forte. Jefté era filho de Gileade. Ele tinha meio-irmãos que não o aceitavam, pois ele era filho bastardo, e expulsaram-o de casa. Então Jefté fugiu e foi viver em uma cidade chamada Tobi. Ali, alguns homens desocupados se uniram a ele e o fizeram líder deles. Tempos depois, Israel recebeu uma grande ameaça de guerra por parte dos amonitas. Então, o chefe de Gileade foi chamar Jefté para que se tornasse o comandante do povo de guerra. Ele colocou uma condição para aceitar o pedido. Se Deus o concedesse a vitória contra os amonitas, ele se tornaria governador dos gileaditas. O chefe dos Gileades aceitaram a proposta e juraram em nome do Senhor, e Jefté foi com eles. A princípio, Jefté quis resolver a situação sem que houvesse conflito e mandou alguns mensageiros ao rei dos amonitas. Em sua mensagem, ele falou: "Eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que fazem mal, querendo lutar contra mim. O Senhor é juiz. Ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas." O Espírito do Senhor encheu Jefté e o capacitou para liderar aquela batalha. Antes de partir para a guerra, Jefté quis fazer um voto e disse que o Senhor entregasse os amonitas em suas mãos. Aquele que primeiro saísse pela porta da sua casa seria oferecido a Deus quando ele voltasse da vitória sobre os amonitas. Após falar com Deus, Jefté atravessou o rio para pelejar. Os israelitas derrotaram os amonitas e libertaram a cidade de domínio de Amon. Deus entregou os inimigos nas mãos do seu servo, conforme o propósito do Senhor desde o início. A história de Jefté nos traz um ensinamento valioso. Ele buscou forças no Senhor para não permitir que o seu coração fosse contaminado pela amargura da rejeição. E quando sua família pediu seu auxílio, ele se dispôs a ajudar. Deus o preparou para a batalha e, talvez por não conhecer bem as leis do Senhor, fez um voto imprudente e desnecessário. Mesmo assim, o Senhor não o abandonou e ele continuou sendo um grande líder e juiz de Israel. Apesar das dificuldades, se permitirmos que o Senhor use as nossas vidas e molde os nossos caráteres, ele nos capacitará para realizar grandes coisas em favor do seu reino.
A história de Jefté nos ensina sobre a importância das nossas palavras e promessas, que possamos sempre confiar em Deus, mesmo em momentos de dificuldades. Se essa história tocou seu coração, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para mais lições poderosas da Bíblia.